reconhecer o teu cuidado e teu amor por mim, ó Deus te amou, Deus te amou, graças te dou, pois tu és Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou, graças te dou, pois tu és Deus te amou. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós estamos na tua presença para te adorar, Senhor Deus, para render graças ao teu nome, para entoar louvores, ó Deus, na tua presença, porque só tu és Deus, é um Deus maravilhoso nas nossas vidas, que tem nos salvado e se relacionado conosco. Ó Pai bendito, nesta noite o Senhor esteja olhando para nós com a tua misericórdia e ouvindo as nossas orações e aceitando, ó Deus, a nossa adoração diante do teu trono. Ó Pai bendito, nós queremos colocar diante do teu altar a nossa nação. Tem misericórdia, ó Pai, desse povo, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, Senhor Deus, porque temos visto em todas as nações aflições, desespero, Senhor Deus, sem conhecer caminhos, sem conhecer o que fazer da vida. Mas queremos colocar diante do Senhor que visite esses corações, começando por nós aqui no Brasil, que precisamos muito da tua misericórdia e da tua graça. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja na face da terra. Abençoa a tua igreja no Brasil, Senhor Deus, para que cumpra a sua parte, levando o teu conhecimento aos corações, e temos certeza, ó Deus, que essa nação seria transformada se a tua igreja cumprisse realmente aquilo que o Senhor tem determinado para que ela fizesse. Assim, ó Pai bendito, nessa noite, e seja conosco, falando nos nossos corações, aceitando-nos, ó Deus, diante de ti, porque nós viemos no nome do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Nosso texto bíblico hoje está no Evangelho de João, no capítulo 10. A maior parte das referências vão ser dentro do capítulo 10 do Evangelho de João. João capítulo 10, versículo 22 ao 30. Vamos lá. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida agora, e cremos, ó Deus, na inspiração desta palavra, cremos, ó Deus, na inerrância e no poder transformador, Senhor Deus, que ela tem nas vidas. E nós te suplicamos, ó Deus, que nesta noite o Senhor visite o teu povo que está aqui presencial, o teu povo que está online, falando claramente dos nossos corações, mostrando, ó Pai, a profundidade das tuas misericórdias e do teu amor para conosco. E seja, ó Pai, nessa noite, falando claramente a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e segundo o teu amor para conosco. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a igreja, desde que ela foi inaugurada com a descida do Espírito Santo, nós ficamos na terra, né? Ela foi incumbida de realizar o propósito de Deus aqui nesse planeta, nesse mundo, entre as nações. Por isso nós não fomos tirados. Nós nos convertemos,
tivemos as nossas vidas transformadas, nascemos de novo em Cristo Jesus, justificados dos nossos pecados, mas permanecemos aqui. Como disse o Senhor Jesus, e falamos na mensagem anterior, nós não somos do mundo, como do mundo ele também não é. Ele saiu do mundo e nos deixou aqui, até que cumpríssemos aquilo que Deus tem determinado no seu propósito para que cada um de nós venha cumprir a sua vontade. Então, uma coisa interessante, nós não ficamos enganados aqui, nós ficamos com um propósito, cada um no seu tempo, esse é o nosso tempo, né? Cada um no seu tempo, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, tem a razão pelo qual a igreja tem passado pelo que tem passado, né? Mateus capítulo 10, o Senhor fala uma coisa muito interessante aqui no versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como ovelhas para o meio de lobos. Mas a recomendação é que nós fôssemos simples como as pombas, mas astutos como a serpente. Há uma razão para tudo isso, né? Porque agora é a nossa vez. Desde que Jesus subiu aos céus, pessoas após pessoas vão nascendo, vão morrendo, convertem ao Senhor Jesus, e a obra de Deus tem que ser feita pela igreja. E agora nós somos desse tempo. Então, agora é a nossa vez de cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus nos levantou e nos escolheu no meio dos povos, para sermos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciarmos a glória, a misericórdia, o amor, o perdão, né, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja tem uma razão. E nós vamos voltar aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, que a maior parte dos nossos textos estão aqui. Voltando um pouquinho para trás, aqui no capítulo 10 ainda, versículo 1 a 5, ele vai falar algumas coisas importantes para nós nessa noite. Ele diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco, lá onde as ovelhas ficam, né? No aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O capítulo 10 é dedicado quase a falar de ovelhas, por isso que eu usei Mateus, que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. O Senhor de propósito, ele vai se apresentar, aqui a gente vai ler outros textos, como o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, né? Mas o Senhor Jesus, de uma forma muito clara e muito intencional, ele se coloca como pastor e a igreja como ovelhas. Nós sabemos que a igreja é chamada de noiva, a igreja é chamada da esposa do cordeiro, né? E Jesus é o cabeça da igreja. Mas aqui no capítulo 10, ele é o pastor e a igreja é a ovelha, ou as ovelhas. E tem um detalhe importante que nós vemos aqui no versículo 4 e 5 do capítulo 10. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Reconhecem que aquela voz do chamado é do seu pastor, do seu Senhor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, tem muita importância que Jesus está falando aqui. Nós precisamos conhecer a sua voz. A voz dele está na palavra, a voz dele está nas respostas das orações, a voz dele está no dia a dia da nossa vida, quando Deus prepara todas as coisas, desde que nós colocamos os pés para fora da cama, até a hora que nós voltamos para a cama, para o repouso. Nós temos aí que estar reconhecendo em todos os momentos a voz desse Senhor que fala conosco. E ele usa então a questão das ovelhas. Há um detalhe bastante importante, eu teria muita coisa para falar a respeito de ovelha, mas tomaria muito tempo hoje. Mas o que acontece?
Naqueles dias, aí naquela região, a grande maioria dos animais criados eram ovelhas. E a ovelha era cuidada dia e noite. Havia pastores que passavam a noite com as ovelhas, guardando as ovelhas. Então criava um laço muito forte entre as ovelhas e o pastor. Elas reconheciam a sua voz, a sua presença, e não seguiriam o estranho. Sem contar mais uma porção de coisa que tem com as ovelhas, um dia a gente fala. Mas Jesus quis mostrar aqui a intimidade daquele que está sempre com as suas ovelhas. E por estar sempre com as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz e não seguem o estranho. Aquelas que são ovelhas dele mesmo não seguirão o estranho, porque não reconhecerão a sua voz. Porque há detalhe na voz de Jesus que nós reconhecemos. Aquele que o conhecem como seu Senhor e Salvador sabe que a voz de Jesus é peculiar. Não tem como nós nos enganarmos. E na sua palavra ela é muito clara. E nós percebemos realmente que o Senhor fala nos nossos corações. Voltando para o texto que a gente leu, ainda no capítulo 10, 22 a 30, eu quero só me deter aqui numa passagem importante aqui. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, tem um detalhe muito importante aqui. Ele nos deu vida eterna. Então, a vida eterna, como a mensagem que a gente fez no domingo passado, já é posse. Então, ele nos deu vida eterna. Jamais perecerão. Isso significa que não tem como nós perdemos a nossa salvação ou estarmos fora do Senhor. E para reforçar que jamais perecerão, o que ele diz? E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a nossa segurança em Cristo Jesus, das ovelhas dele, na presença dele, é que jamais perecerão. Essa declaração é dele. Não é do nosso coração, não é do nosso pensamento, não é nossa invenção. É ele que está garantindo para as ovelhas que jamais perecerão e que ninguém pode arrebatar das mãos dele. E ele continua falando aqui mais para baixo. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Fomos nós. Né? E que mais? E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Não pode arrebatar da mão dele, não pode arrebatar da mão do pai. E ele diz assim, eu e o pai somos um. Então, todo o poder, toda a glória sobre nós, sobre a igreja, porque ninguém poderá nos arrebatar. Jamais perecerão. Essa é a grande segurança. Então, nós vamos hoje dar uma pensada no seguinte sentido. As garantias eternas para a igreja. Falamos aí diversos dias sobre salvação, e os salvos compõem a igreja. A igreja não é templo, a igreja são pessoas salvas, só salvas. No meio da igreja, às vezes, o joio está misturado, mas a igreja de Cristo é formada daquelas pessoas salvas, renascidas em Cristo Jesus, justificadas dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a igreja. Então, Jesus coloca na palavra dele algumas garantias eternas para a igreja. Vamos lá. No versículo 26 que nós vemos aqui, Jesus fala para os judeus que não acreditavam nele. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então o fato de não crer, o fato de virar as costas para Jesus, o fato de não dar atenção para o que a palavra tem dito, é a prova que não é ovelha, é do Senhor. Essas seguirão o estranho. Andarão sempre atrás de alguém que ele julga que aquele é o herói do dia. Mas as ovelhas do Senhor, que ele usa essa palavra de ovelha por causa da intimidade, então, nessa garantia de intimidade, ele já diz o seguinte, né? Os que não creem não são as suas ovelhas. Agora, as suas ovelhas vão viver na sua intimidade. Então, como é que ele faz essa colocação de uma forma muito interessante? Versículo 27. As minhas ovelhas, as que pertencem a ele, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que gostoso nós sabemos disso, né? Então são as garantias da intimidade. Falando das garantias eternas que o Cristo dá para a igreja,
aqui são as garantias de intimidade. Os que não são ovelhas deles, não seguem. Não creem, jamais seguirão. Mas aqueles que pertencem às suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, onde a gente já leu, aqui no início do capítulo, versículo 3, 4, 5, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, somos conhecidos pelos nossos nomes. No livro do Apocalipse fala que ele deu um novo nome, escrito numa pedrinha branca que ninguém conhece, a não ser ele e quem recebeu. Mas vamos lá, né? Então, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque eles reconhecem a voz. Então é muito gostoso saber disso. De modo nenhum seguirão o estranho. Então essas são as garantias de intimidade que ele tem colocado. Elas são conhecidas por Jesus e elas conhecem Jesus. A palavra conhecer na Bíblia, ela é muito mais do que tomar conhecimento. A palavra conhecer na Bíblia, ela revela intimidade. Ela revela estar junto. No caso de marido e mulher, é o relacionamento do marido com a mulher e toda a sua vida dentro da casa com a mulher. Então, e aqui na Bíblia não é tão diferente. Então, quando mostra que o conhecimento de um para o outro, é justamente a questão íntima entre nós e o nosso Deus. Deus nos conhece intimamente, o nosso interior. Ele fez o nosso interior. Nós éramos ainda substância informe, ele já nos conhecia. E os nossos dias já estavam escritos, determinados, quando nenhum deles ainda existia. Então é assim que o Senhor vai trabalhando em relação à nossa perseverança. No versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então a gente vai insistir bastante nesse assunto por causa dessa questão da garantia da intimidade. Segundo detalhe, com base em tudo que a gente falou de salvação, existe a garantia da vida eterna. Então nós vamos pegar o versículo 28 e dividir ele em 3 partes. Então a primeira é assim: eu lhes dou a vida eterna. Só ele pode dar. Por isso que a ovelha conhece a sua voz, a voz dele. E ele conhece as ovelhas. Por isso, então, ele é o único que pode dar vida eterna. Então, é um detalhe importante que a garantia da vida eterna é daquele que pode garantir. Daquele que venceu a morte. Daquele que vitoriosamente nos levanta do lamaçal do pecado e nos coloca diante dele nas garantias que ele tem dado para a sua igreja, né? Então, os atos de redenção, porque não há outro nome dado debaixo do céu em quem devemos ser salvos, a não ser ele. Então, os seus atos de redenção para resgate do homem perdido são conhecidos. Então, ele assumiu forma humana, isso é a humilhação do Senhor, né? Para poder ser crucificado no nosso lugar. Assumiu forma humana sem pecado e nunca pecou. Assumiu sobre ele os nossos pecados, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós. Então são esses os atos de redenção que ele fez por nós. Aí no versículo 11, olha o que ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez. Então ele assumiu toda a nossa culpa, toda a nossa condenação, para ser mais claro, né? E levou sobre si a nossa condenação e foi condenado no nosso lugar. É interessante nós lembrarmos que no julgamento de Jesus, quando ele foi julgado no Sinédrio, ele foi julgado por homens corruptos, pecadores, miseravelmente necessitados da salvação em Cristo Jesus, mas se achavam maravilhas humanas. E qual foi a conclusão daquele sinédrio, daquele tribunal? Jesus era o quê? Culpado e condenado à morte. Ele foi culpado, na verdade, pelos nossos pecados. E ele foi levado à morte por causa da nossa morte. Foi morrer no nosso lugar. O que para nós seria a morte eterna, para ele foi uma morte que ele venceu e ressuscitou.
Então, essa é a questão importante dos atos de redenção do Senhor Jesus para nos levantar. E depois a outra parte do versículo 28. Jamais perecerão. Nunca perecerão. A garantia da salvação em Cristo Jesus, eu lhes dou a vida eterna. Foi dado, não foi conquistado por nós. Não há mérito humano, mas concessão, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Então, nós olhamos para tudo isso, então ele fala, eu lhes dou a vida eterna, foi o que nós falamos agora há pouco, a respeito do seu sacrifício, e jamais perecerão. Essa é a garantia de que a vida eterna já está consolidada na nossa existência. E ninguém, a terceira parte, ninguém pode arrebatar da mão dele. Não por causa dos nossos méritos, mas ele garantirá que nós iremos até o fim, salvos. Cumprindo o propósito de Deus nessa terra, entre as nações, pregando a sua palavra, dando as cabeçadas comum dos homens, mas garantido porque jamais perecerão e ninguém pode arrebatar da sua mão. Então, a garantia da vitória é que ninguém as arrebatará. É certeza de que todo salvo entrará no reino dos céus, será recebido pelo Senhor. É o momento que nós vamos conhecer como somos conhecidos. Aquele que nos conheceu, substância ainda informe, nós o veremos em glória. E isso é muito gostoso. Terceiro detalhe. Nós vamos ver uma passagem agora do Antigo Testamento, muito importante para nós essa noite. É 1 Reis, no capítulo 6. Só um versículo. 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 6. Antes de eu ler o texto, eu vou ter que explicar a situação aqui. Davi, antes de morrer, ele ajuntou todo o material e valores para a construção do templo. O Senhor não deixou que ele construísse o templo, mas forneceu a Davi todos os detalhes. E o filho de Davi, Salomão, é que construiu o templo e levou o nome, né? E muita coisa então foi preparada para a construção desse templo. Eu vou ler só o versículo 7. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então nós vamos fazer um paralelo aí. As garantias eternas para a igreja é tudo aquilo que nós falamos até agora, mas nós vamos olhar a comparação, porque nós passamos a ser o que? O santuário do Espírito Santo. Então, quando o templo foi construído no passado, lá o primeiro templo, né? Depois do tabernáculo, quando Salomão construiu o primeiro templo, muitas coisas que aconteceram naquela obra é a realidade da vida de cada um de nós que estamos compondo a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, o que diz aqui? Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras. Então, a pedra era o quê? Arrancada do seu lugar, partida na medida que quisessem. E a precisão daquelas pedras era muito grande. A gente admira, naquela época, Salomão é praticamente 1000 anos antes de Jesus. Davi é 1000 anos antes de Jesus, Salomão está por aí, um pouquinho menos. O recurso, nós não temos nem ideia. Mas as pedras eram perfeitas na sua forma de existir. Então ela era arrancada rude, grossa da pedreira, trabalhada na própria pedreira e levada para o templo. Lá não podia bater nem um martelo. Era só colocar a pedra, cada uma no seu lugar. No maior silêncio. O único barulho que tinha era eles conversando para levar a pedra no lugar apropriado para a construção do templo. Da mesma forma, a madeira, o cedro do Líbano, já eram preparados, aparelhados fora, levava para o templo, já estava pronto, era só colocar no seu lugar. Assim como os utensílios de metal
geralmente de metais preciosos, eram preparados fora, eu falei utensílios, porque eles eram úteis. Tinha propósito para cada utensílio do templo, tinha um propósito determinado. Alguns falam vasos do templo, vaso em hebraico é kli, e kli significa instrumento. Então veja só como é que Deus foi trabalhando. Foi dado também pedras preciosas para os paramentos, aquelas coisas todas. O templo era muito bonito, muito cheio de detalhes. Eu tomaria o tempo todo hoje da mensagem só falando do templo, mas eu não vou gastar esse tempo, porque a ideia é o seguinte: em total silêncio, o templo do Senhor foi levantado. Mas antes desse momento do silêncio, e depois diz o texto, se eu continuasse lendo, eu vou ficar só no versículo 7. A glória de Deus encheu a casa. Os sacerdotes não podiam nem se mover ou entrar no templo por causa da presença de Deus ali, ocupando aquele espaço de um templo que foi construído em silêncio, sem barulho. Nós somos aquelas pedras grosseiras que foram tiradas. E muitas vezes somos aí partidos, quebrados, ralados, para chegarmos na medida que Deus quer da nossa vida. O apóstolo Pedro falou que nós somos pedras espirituais, montando a igreja, o corpo de Cristo. E esse templo também representa o nosso interior, onde Deus está habitando. Daqui a pouco a gente lê os textos. E no maior silêncio. Quer dizer, Deus foi trabalhando, tudo foi preparado fora e trazido agora para a presença de Deus, prontos. E nós somos trazidos para a presença de Deus, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos trazidos para compor esse templo glorioso que é a igreja e o nosso corpo, já preparados de antemão pelo Senhor Jesus. Lavados dos nossos pecados, justificados, purificados, prontos para a obra que Deus e o propósito que Deus tem para a nossa vida, para a nossa existência. Então é assim. Muitas coisas do Antigo Testamento são sombras que projetam para o Novo Testamento. E aqui é muito importante esse detalhe. Por que colocou esse detalhe, né? Se nós lemos os versículos anteriores, vai falar dos andares, aquela coisa, né? Mas de repente aqui no versículo 7 fala como foi feito, a maneira como foi trabalhado. Tudo foi preparado antes, e quando chegou na hora de colocar no seu lugar, silêncio total, e a casa do Senhor foi se levantando dessa maneira. Então, irmãos presenciais, irmãos online, muita coisa que acontece na nossa vida. Tem um Deus trabalhando de forma maravilhosa, lapidando a nossa vida, ajustando para nos encaixar no nosso devido lugar, no seu propósito. Sem nenhum alarde, sem nenhum barulho, porque Ele é o Senhor da glória. Debaixo da sua autoridade nós somos colocados. Então vamos voltar a pensar lá no Evangelho de João. Ele nos chamou ovelhas, porque, como dissemos no início, a intimidade entre o pastor e a ovelha era muito grande. Então Jesus, e também, como já dissemos no início, aquela região era muito comum, as ovelhas e os seus pastores. Então Jesus usou o que tinha ao seu redor para exemplificar. E era muito importante a questão da ovelha, a intimidade que ela tinha com o seu Senhor. E nós dissemos que lá no Antigo Testamento era a sombra das coisas que aconteceu no Novo. Então nós vamos dar uma olhada lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse era o tipo lá do Antigo Testamento, lá do livro de Reis, capítulo 6, versículo 7. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E que mais? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então são essas as garantias eternas
que o Senhor Jesus deixa para a sua igreja. Olha o conceito que Deus tem de cada um de nós, depois de lavados no sangue de Jesus. Eu repito o versículo 7. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Essa palavra aqui, sagrada, no Novo Testamento, na nossa língua, não fala muita coisa. Mas se nós olharmos para o Antigo Testamento, o que é que isso significa? É alguma coisa inatingível pela visão e conhecimento humano. O conceito que Deus tem de cada um de nós que fomos salvos e lavados no sangue de Jesus é muito alto. Ainda em 1 Coríntios, lá no capítulo 6 agora, que é só virando da página, né? Tem a mesma colocação, um pouquinho diferente, mas é a mesma colocação. 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Ele não virá para você, ele já está em vós. Todos aqueles que o receberam como Salvador e Senhor jamais perecerão, né? Jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-los da sua mão, mas também, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, né? Isso já é real, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. No versículo anterior, nós éramos o quê? Sagrados, consagrados para uso exclusivo de Deus. No livro de Romanos fala que os nossos membros que já serviram ao pecado, agora servem a Deus, como membros consagrados e sagrados a Deus, pelo agir do Senhor na nossa vida. E o versículo 20, porque fosse comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Aquelas pedras que nós falamos agora há pouco, os metais preciosos, a madeira, foram comprados para levantar o templo do Senhor. Quando nós olhamos as ofertas na parte final da vida de Davi, as ofertas que Davi solicitou ao povo e teve que mandar o povo parar de trazer de tanto que tinha. O povo não trazia pedra, o povo não trazia madeira, trazia os seus tesouros para comprar. Então nós também fomos comprados por preço, e o preço aqui é o preço da crucificação do Filho de Deus. O preço foi muito alto. Então, conforme o versículo 16 do capítulo 3 que nós lemos, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Comprados por preço. O resultado disso, dessas garantias eternas que o Senhor dá para a igreja, que somos nós vamos olhar no Evangelho de João num detalhe aqui interessante. Evangelho de João, capítulo 14. Estamos terminando. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, depois o 21. Primeiro o 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então essa é uma outra garantia eterna que o Senhor concede para a sua igreja, para cada um de nós. Igreja, como dissemos, não é templo, são pessoas salvas. Então, voltando aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se não guarda é porque não ama, não é? E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Passaremos a ser o quê? Santuário do Deus vivo. E agora no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E agora o que é importante? E me manifestarei a ele. Vai se revelar para nós. É uma etapa muito interessante da nossa vida com Deus. Nós começamos a perceber a manifestação de Deus na nossa vida. É preciso que sejamos lavados no sangue do Cordeiro. Deus não se manifesta no pecado. Deus não se manifesta no homem que ainda não foi purificado. Mas quanto mais íntimo, porque o Senhor quer intimidade conosco, nos chamando de ovelhas. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas e constantemente mostra que nós somos cuidados, jamais perecerão.
ninguém pode arrebatar da mão dele, né? Mas ele então fala uma coisa muito interessante aqui: e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Eu vou repetir o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem guarda é o sinal do amor que nós temos pelo Senhor Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai, Deus Pai. E depois, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Eu pergunto aos irmãos presenciais, aos irmãos online, Jesus tem se manifestado na sua vida? Muitas vezes não é como a gente quer, mas é como Ele quer. Como o propósito que Ele estabeleceu para se manifestar na nossa vida. Muitas vezes nós não percebemos pela nossa própria brutalidade e falta de sensibilidade. Mas a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por aí que Ele vai manifestando. É na sua oração respondida. É no seu dia a dia de viver em plena comunhão com Ele e sentir a satisfação de Deus, a presença dEle na sua vida, durante todos os minutos e segundos do dia que você passa e da noite que você dormiu. Ele está ali. Ele se manifesta te dando compreensão da palavra, falando no seu coração. Quando nós lemos um texto e esse texto é compreensível, é porque o Espírito falou para nós. Aquele que não tem Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, lê essas palavras e não entende nada, porque é o Espírito que fala, é a manifestação de Jesus em nós, porque viremos para Ele e faremos Ele morar. Está no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a manifestação que eu estou me referindo é essa. Ele vai nos amar e se manifestar para com cada um de nós. Então, irmãos presenciais, irmãos online, tenho certeza que o Senhor está se manifestando na sua vida. Santifica a sua vida, consagra. Quanto mais. Quanto mais se aproximar da luz, mais você vai enxergar manchas que têm que ser tiradas da vida. E a manifestação dele vai ficando cada vez mais clara. Quanto mais próximo da luz, mais claras as manifestações. E vamos repetir o que eu disse agora há pouco. O texto de Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a prova sequencial das suas manifestações. São as coisas da nossa vida se manifestando para o nosso bem. É assim que Deus tem trabalhado. E tomando posse de todas as garantias que o Senhor tem dado para nós vivermos na presença dEle, eu termino dizendo um texto de Mateus. Todos acho que sabem até decor, mas nós vamos ler. No Evangelho de Mateus, quando está terminando o Evangelho, no texto chamado A Grande Comissão, nós temos aqui no capítulo 28, versículo 20. Eu vou ler o 19 para poder completar a ideia, mas eu vou aproveitar o final do versículo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E agora a promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É assim que Ele se manifesta. Ele está conosco todos os dias, não é de vez em quando. E quando fala todos os dias, quer dizer, é o dia todo. É o dia todo, todos os dias. Ele está conosco e se manifestando. O que falta para a gente perceber é aquilo que nós dissemos. Às vezes nós somos estúpidos, brutos, insensíveis, para perceber o agir dele, direto na nossa existência. Aquilo que parece que deu errado agora, daqui um pouquinho nós vamos entender por que Deus fechou essa porta e abriu a outra. Ele está sempre nos levando. O Salmo 23 fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É assim a vida com Jesus. Muitas vezes nós não sabemos, nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, do perigo, de todas as coisas que nos cercam nessa vida, mas Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não falou até a consumação da sua vida. Se Ele falasse isso, Ele estaria se referindo somente aos apóstolos daqueles dias. Mas Ele falou assim, até a consumação do século,
para aqueles que futuramente se convertessem, nosso dia, chegou a nossa vez, né? Então Ele está conosco, garantindo a sua manifestação, a sua presença, conhece cada um de nós pelo nome, Ele nos chama, nós vamos atrás dEle, o seguimos porque conhecemos a sua voz, não seguiremos o estranho, porque conhecemos a voz do Senhor. Por isso que é importante perceber que Ele se manifesta a nós. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você medita nele, Ele está se manifestando com você. Foi para isso que Ele te salvou. É por isso que Ele te ama. Então Ele falou, eu amarei e me manifestarei a Ele. Que Deus abençoe, que Deus te dê sensibilidade, trabalhe no seu coração, na nossa vida, para que percebamos a cada instante que o Senhor está conosco, garantindo essas promessas eternas que Ele fez para a igreja, até que nos recolha e estaremos na presença dEle. Tudo tem se cumprido, jamais perecerão, jamais perecerão. Essa é a grande promessa na nossa vida. E no meio dessa vitória toda que Ele nos dá, Ele vai se manifestando a cada um de nós no dia a dia da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Pai, atentos à Tua palavra e tudo quanto tenha acontecido na nossa vida. E percebemos, ó Deus, que todas as coisas foram dirigidas e orientadas, Senhor Deus, cooperando para o bem daqueles que têm Te amado. E assim o Senhor agiu na nossa vida. Ó Pai, abençoa os Teus filhos que estão presenciais, os Teus filhos que estão online, falando nos nossos corações, mostrando a forma, ó Pai, como o Senhor fala, como o Senhor trabalha, como o Senhor age no nosso viver. Glorifica o Teu nome na nossa vida, Senhor Deus, e seja constantemente mostrando a Tua face propícia para com cada um de nós, mostrando, ó Pai, a grandeza e a grandiosidade da Tua graça, do Teu amor para conosco, da Tua proteção e das garantias que o Senhor tem dado para a Tua igreja, até que a Tua igreja seja tirada da terra. E seja conosco, Pai, nos abençoando. Abençoa, Senhor Deus, a semana que se inicia. Abençoa nossos afazeres, nosso trabalho. Abençoa nossos planos, Senhor Deus. Trabalhe em cada um de nós e seja conosco em tudo, ó Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E assim, ó Pai, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo agora. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.